Olá, esta é mais uma gravação sobre o assunto escatologia, mas esta é uma sessão diferente, né? Porque nessa sessão eu gostaria de falar um pouco sobre por que eu não acredito no pré-tribulacionismo, né? E as razões que me levaram a não crer nessa posição, né? Aos que não se lembram, né? O pré-tribulacionismo fala que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, né? Ao período inicial dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, né? E existem alguns fundamentos que os pré-tribulacionistas eles colocam que para defender essa posição pré-tribulacionista. Eu gostaria de estudar, na verdade, três fundamentos, né? Nessa aula a gente vai estudar o primeiro deles, mas são fundamentos que eu gostaria de colocar uma objeção a eles, né? E ver à luz das escrituras por que que eu não acredito, né? Isso, de novo, essa é uma posição pessoal minha, né? E eu vou colocar essa posição agora. Antes disso, né, se você ainda não participou desse curso, né, não fez todas as aulas desse curso de escatologia, eu sugiro fortemente que você volte, né, e faça todas as aulas, que aí você vai entender melhor. Se você for pegar uma aula isoladamente, você não vai entender o meu ponto de vista, né? Então eu sugiro, se você ainda não ouviu a todas as aulas, né, principalmente a aula número 4, a aula que fala sobre o princípio das dores, né, você volte e possa escutar todas as aulas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro fundamento, né, que os pré-tribulacionistas eles colocam, né, o fundamento de o porquê que a igreja não vai passar pela tribulação. E o fundamento é que a igreja não foi destinada à ira de Deus, né? Vou colocar um texto aqui, né, e o texto mais utilizado é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus não nos destinou para a ira. Isso é verdade, né? Eu creio também que Deus não nos destinou para a ira, né? Mas o problema é que a tribulação não é a ira de Deus, né? E isso que muitas pessoas não entendem, né? Que na 70ª semana de Daniel, ou seja, lá naquele sétimo e último ano, nós vamos ter duas coisas acontecendo. Uma, a tribulação, que ela é definida como a ira do anticristo contra os escolhidos de Deus, né? E a outra coisa é a ira de Deus, ou seja, juízos que Deus ele vai mandar do céu, né, ou do fundo do abismo, para que o juízo dele seja feito a todas as nações, né, a todos os ímpios, né? Então isso é claro que a igreja ela não foi destinada para a ira de Deus, mas para a tribulação. Em nenhum lugar da Bíblia fala que nós seremos salvos da tribulação, né? E pelo contrário, fala que importa por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus, que nesse mundo nós sofreríamos tribulações, né? Então, a tribulação ela é sim para o crente, ela é algo que é comum ao crente, né? Mas eu gostaria de entrar um pouco mais, né, sobre os fundamentos bíblicos sobre isso. Isso vendo um pouco na 70ª semana de Daniel, né, qual é a ordem que ocorre, né? Isso daí a gente já viu um pouco nas aulas passadas, mas a gente vê que conforme os selos eles são abertos, né, do primeiro ao sexto selo, em nenhum desse lugar fala que é a ira de Deus, né? São simplesmente coisas que acontecem sobre a humanidade, né? Mas não necessariamente elas são coisas que acontecem, né? Pelo contrário, né? São coisas que a gente tem hoje já acontecendo, né? Como eu falei lá na aula 4 sobre o princípio das dores, e só que essas coisas elas vão ser amplificadas, né? Então a gente vê, quando você olha lá Mateus 24, que ele é o esqueleto, né, da ordem das coisas que vão acontecer, você tem do primeiro ao sexto selo, você tem lá em Mateus 24, eu vou mostrar que existe uma analogia muito grande entre o esqueleto, né, da cronologia, da escatologia, do que aconteceu, né, e também lá em Apocalipse, né, do primeiro ao sexto selo, né, você vai ter essa analogia. Depois no sexto selo você tem essa tribulação, né, e Jesus ele também fala sobre isso, né, e depois você começa a ira de Deus, né, e essa ira de Deus, sim, ela é um castigo vindo de Deus aos filhos da desobediência, né? E o que eu defendo é que a ira de Deus ela realmente não é para os filhos de Deus, né? Como diz lá em Colossenses 3,6 e Efésios 5,6, a ira de Deus é para os filhos da desobediência, né? Não é
para a igreja, ela não é para os filhos de Deus, né? Mas vamos ver um pouco, né? Eu gostaria de entrar um pouco em Mateus capítulo 24, né? Se você não leu ou não se lembra de Mateus 24, faz uma pausa nesse vídeo, né? Vai dar uma lida nesse capítulo de Mateus, depois você volta para esse vídeo. Em Mateus capítulo 24 nós temos uma ordem de eventos, né? A partir do versículo 5 até o versículo 13, Jesus ele fala sobre coisas que aconteceriam, né, antes do fim do mundo, né? E ele dá uma ordem de eventos, né? Em primeiro lugar ele fala da vinda de falsos cristos, ele fala de guerras e rumores de guerras, depois fomes, depois pestes, depois terremotos e depois discípulos entregues para ser atormentados. São nessas palavras que Jesus coloca, né? Por outro lado, lá em Apocalipse, né, nós vemos que conforme os selos são abertos, né, e aqui são os 5 primeiros selos que foram colocados aqui, né, a gente tem uma analogia muito grande com aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Né? Por exemplo, o primeiro selo é um cavalo branco, que ele vem para vencer. Né? Esse cavalo branco, a maioria dos teólogos concordam que ele é o anticristo, né? Porque a primeira coisa que acontece é o advento do anticristo. Né? Então, esse homem que vai se levantar, né, e na assinatura quando ele faz a assinatura de paz lá, e se iniciam os 7 anos finais, né, para a volta de Jesus. Depois vem o cavalo vermelho, que tira a paz da terra. Depois um cavalo preto, que tem um aumento descontrolado do preço dos alimentos. Né, ele fala que é uma porção de trigo por 1 denário. Né, então vai aumentar muito o preço. O quarto selo, o cavalo amarelo, né, que foi dado poder a ele de matar 1/4 da terra com espada, fome, pestes e feras da terra. E no quinto selo fala das almas dos mártires pedindo por justiça. Eu vou colocar os dois lado a lado. Né, quando você olha aqui em Mateus 24 e Apocalipse 6, você vai ver que existe uma analogia muito grande, né, um paralelo muito, que é até difícil de desassociar esse paralelo. Né, veja lá, quando Jesus ele fala de falsos cristos, né, o primeiro selo fala de um anticristo que virá. Né? Guerras e rumores de guerras, você tem o cavalo vermelho que tira a paz da terra. Né? A paz, o oposto da paz é a guerra. O terceiro selo, a fome, que está associada ao aumento descontrolado do preço dos alimentos. Né? As pestes, também no quarto selo fala sobre as pestes. O terremoto, que você não tem, né, nessa sequência, mas ele está invertido, né? Ele aparece lá no versículo 12 de Apocalipse 6, né? Ele acontece no sexto selo. E no quinto selo, os discípulos eles são entregues para ser atormentados. Jesus ele fala que no quinto selo ele mostra a alma dos mártires que estão pedindo por justiça. Né? Então, existe uma semelhança muito grande. Né? E depois, né, uma coisa que a gente percebe que até então, né, não existe, você não olha aqui algo que seja algo que você olha realmente dizendo que isso é a ira de Deus. Né? Em nenhum lugar de Apocalipse até então, até Apocalipse 6, ele vai falar, olha, isso é a ira de Deus. Não, isso são coisas que acontecem. E Jesus ele trata isso como o princípio das dores. Isso não é a ira de Deus. Né? Isso são coisas que estão mostrando que o mundo ele tá indo para o seu final. Né? Então depois, né, a gente mostra isso. Né? E nesse até o sexto selo que a gente vê que é onde ocorre a tribulação. Né? Então uma coisa que e aí depois do sexto selo, né, que eu vou mostrar mais para frente, né, que eu acredito que o arrebatamento ele vai ocorrer aí realmente por volta do sexto selo ou na sétima trombeta, mas em algum lugar nesse período aí. Né, essas duas posições eu acredito que elas são válidas. Mas a tribulação ela é para os escolhidos, né? Mas a ira de Deus ela é para os ímpios. Né? Então quando a gente fala de tribulação na verdade não é um castigo de Deus. Né? A tribulação é uma oportunidade dos crentes testemunharem. É por isso que Tiago ele fala, né, que a gente deve se alegrar quando sofremos tribulações. Né? A mesma palavra, né, essa palavra tlipsis, né, a mesma palavra de tribulação que Jesus usa no grego. Né? Então nós devemos estar contentes, né, por passar por tribulação. E não por contentes em ser livres da tribulação.